Hoje a gente vai falar de uma dona de casa pra lá de Prafentex. Essa mulher começou como dona de casa e terminou até bacharel em direito? Talvez 2020 não seja tão difícil assim. Mas em 1872 as coisas não eram tão simples assim. Nós vamos falar de Emily Roebling, a mulher que foi a responsável pelo término da obra da Ponte do Brooklyn, que liga o continente, na cidade de Nova York, até a ilha de Manhattan. E como que a Emily, que era dona de casa, foi a pessoa que entregou a obra da Ponte do Brooklyn feita? A história é um pouco longa. Emily era casada com Washington Roebling, e esse senhor era filho de um engenheiro alemão, John Augustus Roebling. Bom, foi esse senhor quem inicialmente projetou a Ponte do Brooklyn. E essa ponte era de extrema relevância na época, porque existia já um trânsito grande de barcos do continente para a ilha. E por ocasião de mau tempo, ocorriam diversos acidentes. Como a distância não era muito grande, pensou-se em construir a ponte. Então o sogro da Emily foi visitar o local para começar o projeto. Numa dessas visitas, quando estava projetando a ponte, ele acabou sofrendo um acidente. Veio a perder um dos pés e posteriormente, por complicações, acabou falecendo. Nessa época, o marido de Emily, Washington, também ainda não se sentia totalmente capaz de continuar o projeto do pai. Mas mesmo assim, ele continuou seus estudos para conseguir continuar na obra da Ponte do Brooklyn. Terminados os estudos, Washington começou como um engenheiro responsável pela ponte. Mas, infelizmente, a vida ainda reservava alguns reveses a eles, né? Washington foi diagnosticado com uma doença chamada mal dos mergulhadores. Acabou perdendo a fala e parte dos seus movimentos. E aí ficava complicado que ele continuasse tocando a obra com todas as limitações que tinha. Nessa história, Emily já era a secretária de Washington e ela era uma das únicas pessoas que conseguia se comunicar com o marido. Foi através dessa comunicação entre eles que Washington viu que poderia ensinar alguns conhecimentos a Emily para que o projeto fosse dado continuidade. Ele começou a ensinar resistência dos materiais. Engenheiros civis têm que saber bastante. Começou a ensinar matemática, cálculo e falou especialmente sobre a catenária. Se vocês sabem o que é uma catenária, então pausa aí para a gente saber o que é isso. Saber catenária, um pouco sobre construção usando cabos de aço. Aliás, a Ponte do Brooklyn foi inédito nesse tipo de material. Era bom e era importante, mas não era suficiente. Chegou um momento que Washington e Emily perceberam que ela precisava sair para estudar de verdade, que não bastava apenas os conhecimentos que ele, com todas as suas limitações, dava à esposa. Só que naquela época, as mulheres não poderiam frequentar cursos superiores. Não era uma coisa comum, em alguns lugares não era nem permitido. Mas Washington deu uma força para Emily. Ela se empoderou e resolveu prestar os exames para entrar numa escola de educação superior. Ela se preparou e conseguiu entrar na Escola Superior de Georgetown Visitors Convent. E lá conseguiu aprender muito mais sobre cálculo, sobre álgebra, biologia,
geotecnia, não sei se falávamos dessa época dessa forma, mas conhecimentos de botânica, enfim, diversos conhecimentos que se agregavam para que ela conseguisse concluir o projeto. À medida que ela foi estudando e com as visitas todos os dias à obra, Emily foi ficando cada vez mais dona daquela situação toda, né? Diferentemente do que as pessoas pensavam, quando chegavam e viam como ela se desenvolvia para falar com os empresários, para falar com os operários, enfim, para lidar com toda a logística da obra, muitos achavam que ela era responsável, só que na verdade quem era o marido. Os dias foram passando, Emily continuou indo todos os dias à obra, coordenava, dava instruções, falava com fornecedores, trazia tudo para casa, conversava com o marido. 16 anos depois, enfim, a ponte do Brooklyn ficou pronta. Então, no dia da inauguração, ela foi reconhecida como parte extremamente importante de todo esse projeto. Esse reconhecimento foi dado a partir do momento que ela foi a primeira pessoa a atravessar a ponte do Brooklyn. E, ao atravessar a ponte, várias outras portas se abriram, não só para Emily, como para as mulheres na sociedade americana. Ela começou a frequentar festas da alta sociedade, sendo reconhecida. Anos depois, ela foi a primeira mulher que dirigiu a Sociedade Americana de Engenharia Civil. Anos mais tarde, ela se interessou por direito e acabou indo estudar direito e ainda teve um tempo de escrever um artigo nessa área. Ah, já ia esquecendo de uma coisa. Ela foi responsável também pelo projeto da Casa da Família, uma mansão bem bonita que ela mesma projetou e colaborou na construção da obra. Um dia ela chegou para o filho e falou que as mulheres elas eram capazes de fazer muito mais do que a alta sociedade americana esperava delas, que era simplesmente cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos empregados. E ela se sentiu muito capaz a partir do momento que ela pôde estudar e exercer uma profissão. E se você já foi a Nova York e conhece a ponte do Brooklyn, de agora em diante, lembre-se que ela foi concluída por uma dona de casa que resolveu tentar a vida como engenheira civil e que deu super certo, diga-se de passagem. Se você ainda não foi a Nova York e não conhece a ponte, fica uma dica. Lembre-se de que essa ponte que faz parte do cartão postal da cidade não só representa a ligação entre o continente e a ilha de Manhattan, facilitou a vida de muitas pessoas, é ponto turístico, mas representou a abertura de muitas e muitas portas para as mulheres na sociedade americana e que, se hoje nós frequentamos cursos superiores e temos a capacidade de sermos engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, biólogos e tantas outras carreiras, é porque lá atrás algumas pessoas transcenderam algumas barreiras e lutaram por nós.